1 Coríntios, capítulo 7. Faremos a leitura a partir do versículo 10. Diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós somos pequenos, fracos, pecadores, e nós precisamos de Ti, porque se nós andarmos segundo o nosso coração, ou segundo o curso deste mundo, nós, ó Deus, iremos naufragar na fé, nós seremos destruídos. Por isso, eu peço a Ti, ó Deus, tenha misericórdia de nós nessa noite. Permita cada um de nós que viemos aqui entender a Tua palavra, nos arrependermos dos pecados e prepararmos o nosso coração para obedecer a Ti. Eu peço que nessa noite o Senhor possa usar a minha vida para ministrar aos meus irmãos, e que o Senhor possa preparar o coração dos meus irmãos para receber a Tua palavra. Nós todos, ó Deus, precisamos de Ti. E isso eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu tratarei sobre um assunto muito importante para a igreja. O tema dessa noite é divórcio e o novo casamento. Nós estamos fazendo uma série sobre família, e hoje eu tratarei sobre este assunto, que para a nossa geração é de extrema urgência. Provavelmente, a desestruturação da família e o aumento do número de divórcios serão um dos maiores problemas que a igreja deverá enfrentar em nossa geração. O casamento tradicional, que sempre foi o padrão durante toda a história da sociedade, desde o princípio que Deus cria todas as coisas, o casamento sempre foi o padrão. Mas hoje, o casamento, ele está se tornando a exceção. E o divórcio, que era a exceção, tem se tornado o padrão da nossa sociedade. Provavelmente essa será uma das maiores dificuldades, lutas, em que os cristãos, a igreja, deverá enfrentar em nossa geração. A permanência
com o nosso cônjuge, o nosso casamento firmado no Senhor. Para termos uma ideia do que está acontecendo hoje em nosso país, os dados do Registro Civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos em 2022. E no mesmo período, 420 mil divórcios. Ou seja, um divórcio para cada 2 casamentos realizados em 2022. As estatísticas do Registro Civil contabilizaram, um ano depois, no ano de 2023, mais de 440 mil divórcios. Um novo recorde, com um número de 5% maior do que no ano de 2022. A cada 2 casamentos realizados, um está terminando. E nós não podemos achar isso normal em nosso tempo. Algo que nunca aconteceu em toda a história, tem acontecido em nossa geração. E ano após ano, o divórcio só tem aumentado, e o casamento diminuindo, e recordes atrás de recordes. De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos 10 primeiros anos. E as 3 principais causas de divórcio são problemas de comunicação entre o casal, dificuldades financeiras e infidelidade. As mulheres lideram o ranking de pedido de divórcios. O Brasil já ultrapassou a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais nos últimos 3 anos. O divórcio de um casal é sempre um fato muito duro e difícil de ser emocionalmente digerido, tanto pelo casal, como pelos amigos e até mesmo pela família de ambos os lados. Mas ainda existe uma figura que pode ser a mais atingida com o afastamento dos pais, que são os filhos. O divórcio não atinge somente o casal, mas todos os que fazem parte de sua vida. Essa realidade que nós estamos vendo em nossos dias é algo terrível, é algo jamais visto, é algo totalmente contrário às ordenanças bíblicas. E diante disso, nós precisamos entender o que é o casamento, quais os princípios do casamento e o propósito do casamento. E hoje eu estarei ministrando a respeito disso. E nós vamos iniciar entendendo o que é o casamento, o propósito do casamento e os princípios do casamento. O casamento é uma promessa pública e formal, feita por um homem e uma mulher, que os leva a uma união matrimonial, destinada a proporcionar um companheirismo que abrange todos os aspectos da vida do casal. E esse comprometimento, essa promessa, essa palavra de honra dada entre os dois, deve durar até que a morte os separe. Isso é o casamento. É quando um homem e uma mulher, eles fazem uma promessa pública e formal diante da sociedade, a qual um vai ser companheiro do outro, vai viver ao lado do outro, até que a morte os separe. E quais são os princípios do casamento? O primeiro princípio do casamento é que ele deve ser feito entre homem e mulher. O casamento, ele é heterossexual, como diz em Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O primeiro princípio, o casamento só pode ser feito entre o homem e a mulher. O segundo princípio, ele deve ser monogâmico, deve ser entre um homem e uma mulher. Ter mais de um cônjuge é adultério. A Bíblia diz, para que o homem se une à sua mulher. Não diz às suas
mulheres, mas sim a sua mulher. O casamento é entre um homem e uma mulher. O terceiro princípio é que ele deve ser monossomático. São dois que se tornam uma só carne. Como diz em Gênesis 2:24, tornando-se os dois uma só carne. Jesus reafirma em Mateus 19:6, assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Então, o terceiro princípio é que dois agora se tornam um. O quarto princípio é que deve ser feito entre pessoas que confessam a mesma fé. Paulo diz em 2 Coríntios 6:15, que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Ou que união pode haver do crente com o incrédulo? O quarto princípio, o casamento, deve ser feito entre pessoas que confessam a mesma fé. E o quinto princípio, ele deve durar para sempre, até que a morte os separe. Jesus disse em Mateus 19:6, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, estes são os princípios do casamento. Ele é heterossexual, entre homem e mulher, monogâmico, entre um homem e uma mulher, monossomático, dois se tornando um, deve ser feito entre pessoas que confessam a mesma fé e deve durar para sempre, até que a morte os separe. E qual o propósito do casamento? Por que que Deus estabeleceu, criou o casamento? Eu queria destacar 3 propósitos principais. O primeiro, propósito do casamento. Por que existe casamento? Primeiro, para que haja companheirismo, satisfação e auxílio mútuo. Em 1 Coríntios 7:4 diz assim, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Marido e esposa foram criados no casamento para serem companheiros um do outro, ajudando um ao outro e buscando satisfação um no outro. Isso envolve a intimidade sexual, o vocacional, que seria assumir as responsabilidades de marido e esposa, que nós já estudamos. O afeto verbal requer diálogo, conversa, ouvir, ter um tempo disponível para o outro. E o afeto emocional envolve sentimento, alegria, amor, carinho, perdão, e estar presente nos momentos de dor, tristeza, doença. Um sempre ajudando o outro. Então, o primeiro propósito do casamento, Deus cria o homem e depois a mulher, para que os dois possam se complementar, possam viver juntos, possa um ajudar o outro naquilo que um precisar e o outro precisar. Então Deus, ele vai criar o casamento para que ambos sejam companheiros, se satisfaçam um com o outro e um ajude o outro. O segundo propósito do casamento é a procriação, a educação moral dos filhos e a transmissão da fé. Em Gênesis 1:28 diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em Salmo 127:3, o salmista diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então os filhos são um presente de Deus, e ter filhos é uma bênção. Logo, irmãos, tenham filhos, assumam a responsabilidade de educá-los moralmente e ensiná-los a fé. O segundo propósito, por que que existe o casamento? Para que o casal tenha filhos e eduque moralmente os seus filhos e transmita a verdadeira fé
para os seus filhos. Então, tudo que Deus faz, existe um propósito. Não são coisas ao acaso. Mas Deus, ao criar todas as coisas, Ele cria todas as coisas com propósito. Quando cria o homem e a mulher, cria com propósito. O homem ser companheiro da mulher e assim um ao outro. E eles terem filhos. Criarem os filhos e transmitirem a fé aos filhos. O terceiro propósito do casamento é um testemunho do amor de Cristo pela igreja. Efésios 5, 31 e 32 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Paulo repete o que foi falado em Gênesis. E ele continua: este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Este texto usa o relacionamento entre marido e mulher como uma analogia para o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento deve ser um testemunho vivo do amor incondicional e sacrificial de Cristo pela igreja, que é o amor do marido pela esposa, e a submissão amorosa da igreja a Cristo, que é o respeito da esposa pelo marido. E isso eleva o casamento a um nível de profundo significado espiritual. Então, o terceiro propósito do casamento, ele abrange a área espiritual. É mostrar para nós o testemunho do amor que Cristo teve pela igreja. Qual foi o amor que Cristo teve pela igreja? Cristo morreu pela igreja. Igreja imperfeita, igreja má. As pessoas recusavam, rejeitavam. Cristo, Ele morre pelo esse povo. Ele morre por pecadores. É um amor sacrificial, é um amor incondicional, sem merecermos. Ele nos amou. E isso vai refletir também na família. O casamento é um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Quando? Quando o marido ama de forma incondicional e sacrificial a sua esposa. A Bíblia nos ensina que o marido, ele deve estar disposto a dar a sua vida pela esposa. Da mesma forma, na analogia, vai falar a respeito da igreja para com Cristo. O amor da igreja para com Cristo, o respeito, a submissão da igreja para com Cristo. Assim também, Paulo ele faz a analogia que a esposa deve ser submissa ao marido, respeitar o marido. Então, quando nós olhamos para um casamento, o casamento, ele deve refletir o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por Cristo. É isso que é o propósito do casamento. São os três principais propósitos do casamento. Mas quando essa estrutura do casamento, estabelecida por Deus, é quebrada, desprezada ou desobedecida, o resultado é o divórcio, que é a quebra da aliança matrimonial. Deus estabeleceu propósitos, mas quando esses propósitos não são obedecidos, quando não há companheirismo, quando não há satisfação mútua, quando não há um ajudando o outro, quando não há filhos, os não querem terem filhos, ou se tem filhos, não há educação correta aos filhos, e nem a transmissão da fé aos filhos, quando não há o verdadeiro testemunho do amor requerido na Bíblia, do marido pela esposa, da esposa pelo marido, quando isso é quebrado, desobedecido, o que acontece? O resultado será o divórcio. Jesus diz em Mateus 19:8, que o divórcio é a consequência da dureza do coração do homem. É a dureza. Porque se os homens entendessem que o propósito de Deus é o melhor, não é o pior. Quando nós olhamos para esses propósitos, nós podemos observar, entender, realmente, isso é o melhor que nós poderíamos fazer, que é amar a esposa, que é a esposa respeitar o marido,
que é ambos serem ajudadores, companheiros, um satisfazendo o outro, tendo filhos em volta de si, sentados à mesa, sendo ali educados moralmente, ensinado nas Escrituras. Quando nós olhamos para o propósito, nós observamos que isso é algo bom que Deus requer de todos nós. Mas qual que é o problema do homem? Jesus fala, é a dureza do coração. O homem nunca quer aquilo que é certo. O homem sempre quer o que é errado, sempre quer o mal. Entre ser fiel, ele prefere ser infiel. Entre ser companheiro, ele prefere desprezar. Entre amar, ele prefere odiar. Entre ter filhos, prefere um dog, um cachorrinho, um gatinho, um peixinho. Entre educar os filhos, não, deixa os filhos ao léu para que o governo eduque eles, a creche eduque. Entre ensinar as Escrituras, a fé, não, deixa para que outros ensinem. O que nós observamos? O grande problema do homem é o coração dele, é o coração do homem, a não ouvir as Escrituras, a não obedecer a Deus. E quando isso acontece, Jesus fala, o grande problema, o porquê do divórcio, é porque o homem tem o coração duro. Porque não foi o divórcio que Deus estabeleceu desde o princípio, e sim o casamento. E com o casamento, a estabilidade familiar, a estabilidade da igreja, e consequentemente, a estabilidade da sociedade. Olha como uma coisa está ligada à outra. Se há um propósito sendo cumprido por todas as famílias, o que vai acontecer? As famílias serão estruturadas. A igreja é formada por famílias. A igreja será estruturada. A sociedade é formada por famílias. A sociedade será estruturada. Agora, ao contrário disso, vai haver o quê? Uma grande destruição em massa. Um desequilíbrio e algo mal, como está acontecendo em nossos dias. Mas ainda que a nossa sociedade considere o divórcio algo normal, contudo Deus diz em Malaquias 2,16, que Ele odeia o divórcio. Irmãos, conhecendo a vontade de Deus hoje, devemos manter o padrão do casamento conforme ensinado nas Escrituras, e ensinar aos nossos filhos, e assim, manteremos uma semente santa em nossa geração. Observe as pessoas aí fora, cada um vivendo a sua própria vida, totalmente distante dos mandamentos do Senhor. Mas nós não somos assim. Nós não fomos chamados para sermos conduzidos por este mundo. Fomos chamados a viver pela fé na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso nós devemos viver o padrão, manter o padrão do casamento conforme ensinado nas Escrituras. E assim ensinar aos nossos filhos. E nós teremos uma geração santa, filhos santos, netos santos, bisnetos santos, separados do pecado. Por isso, irmãos, se afastem do pecado. O pastor puritano John Owen, ele disse: mate o pecado, ou o pecado te matará. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual, não negociem com o pecado, fujam dele, fujam do pecado. Esse mundo ele está caído na imoralidade sexual, ele se perdeu. Se nós entrarmos por este caminho, nós seremos destruídos juntamente com este mundo. E o próprio mundo, a própria vida das pessoas, é um testemunho claro do que o pecado faz. A nossa confissão de fé, o que ela diz a respeito do divórcio e novo casamento? A nossa confissão de fé, ela não diz nada a respeito deste assunto. Quando vai tratar sobre divórcio e casamento, a nossa confissão de fé, ela se omite a respeito deste assunto. A confissão de fé é o documento histórico da igreja. E por que provavelmente isso aconteceu? Porque quando ela estava sendo redigida, talvez não houve um consenso
entre todos a respeito do assunto de divórcio e novo casamento. Então, entre os batistas, sobre esse tema, eles não subscreveram isso em nossa confissão de fé. Mas o pastor Samuel Waldron, que hoje é considerado um dos maiores teólogos batistas reformados e um grande expositor da confissão de fé, da nossa confissão de fé, ele considera uma excelente declaração sobre o assunto, as declarações contidas na confissão de fé de Westminster e na declaração de Savoy. Então, essas declarações de fé são os documentos históricos da igreja a respeito deste assunto. Porque o divórcio e o novo casamento não é algo apenas de agora, mas é um assunto que sempre permeou por toda a história. E há documentos a respeito disso, de como a igreja tratou durante a história sobre este assunto. E os documentos que nós temos para nós hoje seria os da Confissão de Westminster e da Declaração de Savoy. A Confissão de Westminster reconhece o direito ao divórcio e ao novo casamento somente em 2 casos: quando há adultério ou a deserção, o abandono. Então a Bíblia, ela, ao falar sobre este assunto, ela vai abordar talvez 2 exceções para que a pessoa ela possa se divorciar e casar novamente. E as 2 exceções seria algo ligado ao adultério e à deserção. O adultério, ela envolve fidelidade, infidelidade conjugal e traição. Então, quando há infidelidade e traição, seria uma das exceções para o divórcio e novo casamento. E o outro seria a deserção ou o abandono. E o que envolve o abandono? A crueldade e abuso grave, como violência física, emocional ou sexual contínua e severa, que coloca a vida ou a saúde de um dos cônjuges em perigo. Então, da mesma forma, a Bíblia ela vai proteger a vida das pessoas. Então, se há agressão física, emocional, sexual, contínua e severa, seria considerado como um abandono por parte do cônjuge, a qual faz assim. Também pode significar o abandono injustificado e prolongado, quando um cônjuge sem motivo legítimo abandona o outro e a relação matrimonial, demonstrando intenção de não retornar e nem manter o vínculo. Também quando, de repente, o marido casado com a esposa, de repente o homem sai de casa, nunca mais volta, ou a mulher sai de casa, nunca mais volta, não quer mais voltar, e do nada acontece ali o abandono de forma injustificada. Também está em uma das exceções, a deserção. E também quando acontece vícios graves que afetam a família. Em alguns contextos, vícios como alcoolismo ou dependência de drogas, quando levam à ruína financeira, moral e ao abuso, poderiam também ser considerados abandono, desde que a convivência se tornasse insuportável e sem esperança de recuperação. Então, a Confissão de Westminster, que também é uma confissão puritana, ela vai reconhecer somente esses 2 casos para legitimizar o divórcio e o novo casamento, quando há o adultério ou a deserção, o abandono, como já foi citado aqui. Essa seria também a posição mais aceita entre os protestantes com relação ao divórcio. Contudo, o pastor teólogo Samuel Waldron, ele diz: o casamento, ele foi ordenado por Deus como uma bênção na criação. Por isso, Deus odeia o divórcio, porque ele resulta sempre do pecado. Porém, como uma necessidade em um mundo caído sob maldição, Deus o permite, nesses casos, divorciar, em casos de adultério ou abandono. Apesar do divórcio ser concedido
Somente a parte prejudicada. Entretanto, o direito ao divórcio não precisa ser exercido. Pode ser muito imprudente exercer esse direito. No entanto, a parte prejudicada pode o exercer. Então, o teólogo ele vai falar que, olha, existe os casos de exceção, mas não foi isso o que Deus estabeleceu desde o princípio. Deus estabeleceu uma união para durar para sempre. Mas se houver realmente a necessidade, pode se divorciar. Só que pensem bem, porque um divórcio de forma imprudente pode prejudicar muito mais do que ter permanecido casado. Os estudos mostram que 50%, metade das pessoas, se arrependem do divórcio e que se casar pela segunda vez, dificilmente dará certo. Por isso, tomem muito cuidado antes de divorciar. Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que vai resolver o problema e não vai resolver o problema. Porque o problema está dentro do coração do homem. Está no relacionamento dele, primeiramente, com Deus. Tomem muito cuidado antes de qualquer atitude relacionada ao divórcio. Vamos lá, vamos voltar ao texto então, 1 Coríntios 7. Versículo 10 e o 11. Ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a se separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua esposa. O texto inicia falando a respeito para que não se separem. Quem é casado? Jesus deu uma ordem: homens, não separem de suas esposas, e mulheres, não separem de seus maridos. O apóstolo Paulo inicia dizendo que Jesus ordenou para os que estão casados não se separarem, e se vier a se separar, que não se case, ou se reconciliem. Então a primeira ordem que nós temos aqui, para você que hoje é casado: não se separe. Não separe da tua esposa. Não separe do teu marido. Permaneçam casados. Porque foi assim que Jesus ordenou. Se vier a se separar, não se case. Se reconcilie e retorne para o teu marido ou para a tua esposa. Em Mateus 19, 10 e 11, Jesus, numa discussão a respeito disso com os discípulos disseram para Jesus: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Os discípulos falaram para Jesus. Sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. O casamento é algo muito sério, seríssimo. Quando Jesus fala sobre o casamento, o esposo falou: olha, não separe. Os discípulos regalaram o olho e falaram: mas peraí, Jesus, como assim? Não pode separar? Como assim? Não pode abandonar, largar a esposa? Então eles falaram: então já que não pode se separar, o melhor então é nem casar. Sabe o que Jesus falou? Isso mesmo. Se vocês não estão preparados para ter um comprometimento fiel com a mulher, é melhor ficarem solteiros, se abster sexualmente e não casar. Para vocês verem como é sério o casamento. Desprezado pelo mundo,
desprezada em nossos dias, mas diante de Deus é muito sério. E a Bíblia diz que Deus julgará todos os homens. Todos comparecerão diante do tribunal de Deus, para cada um dar conta de sua vida diante do Senhor. Para nós vermos como o casamento é tão sério. Versículo 12 e 13. Aos mais, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, o que Paulo está falando aqui? Que se você se converteu, e o seu cônjuge ainda não se converteu, e você sendo cristão, e a outra parte incrédula, e a outra parte consente em continuar vivendo com você, não se separe. Muitas pessoas acham que pelo fato do marido ou a esposa não quererem ir na igreja, é motivo de divórcio. E isso não é motivo para divorciar. Então Paulo está falando, olha, vocês de repente se converteu. O marido se converteu e a esposa não. A esposa converteu e o marido ainda não. Mas ambos consentem em continuar vivendo a respeito disso. Não tem problema. Pode ir na igreja, pode buscar o seu Deus. E ele consente, ou ela consente, em continuar casado, mesmo diante dessa conversão. O que Paulo fala? Continue casado. Vocês não vão se separar por causa disso. Porque isso não é motivo de divórcio. Hoje, muitas pessoas divorciam por qualquer coisa. Ah, meu marido não quer ir para a igreja, vou arrumar outro. É pecado. Foi ordenado para permanecer. Se o teu marido não quer vir, não tem problema. Ele deixando você vir, permaneça. Fique firme com Deus. Mas não é motivo para divórcio. Versículo 14. Porque o marido incrédulo, ele é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificado no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Então, a parte incrédula, ela é santificada no convívio, ou seja, com um bom testemunho, com a influência, com a oração, com a intercessão da parte cristã. A ideia que o texto passa é que se Deus chamou um dos cônjuges, é porque existe uma grande probabilidade de toda a família ser salva. Possivelmente, muitas famílias têm esse testemunho. Um dos cônjuges foi primeiro na igreja, e com o passar do tempo, foi toda a família. Agora estão todos juntos na igreja. Então Paulo ele vai falar a respeito disso. Olha, a parte cristã, a parte convertida, por meio do bom testemunho. Então a pessoa ela era ímpia, um casamento ímpio, dois ímpios. E um deles resolve então ir para a igreja. Deus chama, vai para a igreja, e ele se converte. Muda o coração, muda as atitudes, muda as palavras, muda por completo. E o outro cônjuge ainda continua incrédulo. E Paulo fala, não separe, porque ele quer ficar com você. E por que não separe? Por causa do testemunho, agora você cristão, que você dará para o seu cônjuge. O que acontecerá? Você, por meio desse testemunho, você o santificará. Ele vai querer desejar a Deus por causa da mudança que há em você. Você fazia coisas más, agora você faz aquilo que é bom, aquilo que é certo. E esse testemunho acarretará no quê? Na conversão do seu cônjuge, que ainda é ímpio. E aqui, quando Paulo ele fala a respeito disso, ele dá a ideia que, se Deus chamou um, os dois são casados, existe uma probabilidade muito grande dos dois e de toda a família, inclusive os filhos, virem à fé, uma vez que Deus chamou um deles.
Mas no 15 e 16, versículo 15 e 16, Paulo ele vai falar agora um mas. Mas, se o descrente, ao ver que você se converteu, quiser apartar-se de você, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão com o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Agora Paulo, ele vai falar o quê? Olha, mas, se o cônjuge, por causa da sua fé, quiser se separar de você, deixe ele ir. Porque provavelmente ele não será salvo. Ele não é um eleito de Deus. Muitas vezes, são pessoas obstinadas em seus pecados, orgulhosas e duras de coração. Se este quiser te abandonar e seguir a própria vida, deixe-o ir. E você fica livre, não caindo sobre você a condenação desse pecado. Então Paulo ele vai abranger a respeito disso. Olha, você se converte. O teu marido ou a tua esposa ainda não se converteu. Ela deseja ficar? Permanece. Porque provavelmente Deus tem um propósito em tudo isso de converter toda a sua família. Mas, e se for ao contrário? Você se converte. Você muda o coração, o teu coração foi transformado. Mas agora o teu marido ou a tua esposa está odiando esse novo homem, essa nova mulher. E agora, de qualquer forma, ela quer ir embora, ele quer ir embora, quer se apartar. O que Paulo diz? Que se aparte. Não fica sujeito à escravidão. E por que Paulo ele fala isso? Porque provavelmente, aquele homem ou aquela mulher ímpia nunca será salvo. Porque após ver o testemunho de um convertido, o bom testemunho de um cristão, ele recusar a salvação em Cristo, provavelmente não é um escolhido do Senhor. E o que Paulo diz? Deixe ele ir, deixe ela ir. E esse pecado, essa condenação, não será peso sobre a sua vida. No versículo 17, ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ande conforme Deus o tem chamado. Se você está casado, permaneça casado. Guarde as ordenanças de Deus e cumpra o seu propósito. Ame a tua esposa. Esposa, respeite o teu marido. Formem uma família e tenham filhos. O que podemos observar diante de tudo isso é que a nossa sociedade, ela abandonou totalmente os princípios de Deus e estão seguindo os seus próprios caminhos. Hoje as pessoas se divorciam por qualquer problema, vivem sem um comprometimento, se entregam a paixões carnais, se envolvem em relacionamentos imorais, desprezando os mandamentos de Deus e estando debaixo da ira e do juízo divino. Por isso que a nossa sociedade, ela não é um exemplo para ser seguido. É uma sociedade que ela é conduzida pelo mal, pelo maligno. São os filhos da desobediência, não são os filhos da obediência. Por isso não é um exemplo para nós o que está acontecendo lá fora. Não é um exemplo para nós esse tipo de imoralidade sexual. Não é um exemplo para nós infidelidades. Homens com 2, 3 mulheres, traindo a esposa. Mulheres sendo sensuais, traindo o marido. Isso não é exemplo para nós. Pessoas com relacionamentos abertos. Isso não é exemplo para nós. Esse tipo de pecado e imoralidade. O que nós buscamos é a santidade de Deus. O que nós buscamos é a paz, que nós só podemos encontrar em Deus. O que nós buscamos é obedecer a Deus. E eu queria dar alguns conselhos
para os irmãos relacionados a esse tema. Primeiro conselho, eu queria dar o conselho para os solteiros que querem se casar. A nossa sociedade, ela está totalmente corrompida. Os jovens são depravados e cheios de malícia. Por isso, tomem muito cuidado ao decidirem se casar. Não se precipitem. Conheçam bem a pessoa com qual você está se relacionando. Orem a Deus, pois o casamento é para sempre, até que a morte os separe. Muito cuidado ao buscar um relacionamento, um casamento. Tome muito cuidado com a pessoa a qual você deseja se relacionar, se casar. Não se precipitem, orem a Deus. Busquem a direção do Senhor, porque depois que casou, é para sempre. O conselho agora são para aqueles que não têm o chamado para o casamento. Isso não é algo mal. É legítimo diante das Escrituras. Em uma sociedade caída e pervertida, o apóstolo Paulo também diz no versículo 8, que é melhor permanecer na situação de solteiro e se dedicar inteiramente ao Senhor, do que casar. Mas caso não se domine sexualmente, então que se case. Aqueles que não querem se casar, aqueles que querem se manter no celibato, a Bíblia também ensina isso. E fala que que não é algo mal, que é algo bom, porque a pessoa ela poderá dedicar muito mais a Deus sendo solteira. Mas, se você não consegue se dominar sexualmente, então se case. Para os viúvos, apesar da possibilidade legítima do novo casamento, Paulo também aconselha no versículo 8 a permanecer sozinho. Mas caso não consiga se dominar, é melhor casar novamente. Para aqueles que se divorciaram agora, o conselho, para aqueles que se divorciaram e hoje estão em um novo casamento e entendem que o divórcio não ocorreu de uma forma legítima, não foi por adultério ou abandono. Vocês precisam de entender que o que foi feito é pecado. Vocês cometeram um pecado. São situações que agora não tem como mais voltar atrás. A pessoa, ela largou do marido ou largou da esposa por uma forma imprudente, por qualquer motivo, e ela agora casou novamente. Já está com uma outra família e tudo mais, prosseguiu a vida. E nesse caso, como devemos tratar? Quando isso acontece, agora a pessoa tem que entender que o que aconteceu foi pecado, mas que agora ela tem que prosseguir a vida, não tem como também mais voltar atrás. Então agora prossegue a vida, e agora instrua os teus filhos para não cometerem o mesmo erro que você cometeu. Agora prossiga com a sua família, entendendo que foi errado, mas instruindo os filhos no caminho certo. Para aqueles que se divorciaram e estão solteiros, e deseja se casar novamente, nesses casos, se você se divorciou, agora está solteiro, e fala, não, eu quero me casar novamente, qual é o procedimento? Com relação a isso, nós precisamos conversar individualmente em um aconselhamento pastoral, para saber a situação, o que foi que aconteceu com a vida de cada um com relação ao divórcio. Então, há necessidade de um aconselhamento individual, caso a caso. E para aqueles que estão casados, versículo 10, não se separe. E para vocês que estão casados, a ordem é, não se separe. Eu queria concluir essa pregação, queria terminar ela, com uma advertência que o Senhor Jesus fez
em Lucas 17, que o tempo de sua volta seria como nos dias de Ló. Você sabe o que marcou a geração de Ló? O pecado da imoralidade sexual. E em uma cidade, somente a família de Ló foi poupada da destruição. Uma advertência que o Senhor Jesus faz para nós é com respeito à volta dele, que seria marcado por um tempo como aconteceu nos dias de Ló. O que acontece? Era um dia terrível, era um tempo terrível, de grandes imoralidades sexuais. Tanto que sodomitas, como no Novo Testamento fala sobre sodomita, são pessoas que tinham relações sexuais homoafetivas, são chamadas de sodomitas no Novo Testamento. O que marcou aquela geração de Ló no Antigo Testamento foi o pecado da imoralidade sexual. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, e toda aquela região, sabe quantas pessoas Deus poupou em toda aquela região? 4 pessoas. Somente a família de Ló. E mesmo assim, no meio do caminho, ainda muitos se perderam. Ainda. Em breve, irmãos, nós presenciaremos o fim da família tradicional. E somente os remanescentes permanecerão fiéis a Deus. Logo, cuidem do seu casamento. Cuidem da sua família. E ensine os princípios bíblicos para os seus filhos. Logo, família não existirá mais, como nós conhecemos hoje. Provavelmente nós seremos uma das últimas gerações a qual há famílias. As famílias, no modo tradicional, desaparecerão, vão se findar. Não haverá mais a disposição do homem como o líder espiritual da casa, a mulher auxiliadora, os filhos sentados à mesa, com a refeição, orando, buscando a Deus. Isso não existirá. O fim está próximo. A decadência moral nós temos percebido dia após dia. É algo que não tem mais como voltar atrás, ao menos se Deus fizer algum milagre extraordinário. Mas como nós estamos prosseguindo para o fim, o conselho a advertência saia do meio do pecado, fuja do pecado, cuide da sua família, cuidem do seu casamento, cuidem dos seus filhos. Irmãos, levem a sério a tua vida espiritual. Não sejam negligentes com a meditação na Bíblia e a oração. Venham aos cultos, venham nas reuniões de oração, venham aos estudos bíblicos, tragam seus filhos, prepare a sua próxima geração, pois conforme 2 Timóteo 3 diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Prepare a tua família, se prepare, porque o que nós vamos presenciar é algo terrível. E somente Deus para nos ajudar. Por isso, diante disso, irmãos, nós vamos fazer uma reflexão agora da nossa vida e do nosso coração. Como está o teu casamento hoje? Como estão os teus filhos hoje? Você está preparando o teu filho para enfrentar a pior geração que já passou por este mundo? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para isso, para entender isso? Será que nós estamos nos preparando nosso casamento, o teu coração, para permanecer fiel diante das propostas imorais sexuais que são apresentadas a nós todos os dias? Será que nós temos guardado os nossos olhos diante da cobiça?
Olha a sexualidade hoje, de homens e mulheres. Irmãos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de pedir ao Senhor, nos ajude. Porque será tempos muito difíceis para nós, para a nossa família. Atravessaremos tempos de sequidão. Atravessaremos tempos de terríveis condições imorais. E diante disso, só o Senhor para nos ajudar. E é nessa noite que nós vamos fazer um clamor a Deus. E falar, Senhor, me ajuda, porque então eu vou pecar. Me ajuda, então eu não vou conseguir suportar toda essa tentação. Senhor, me ajuda, ajuda a minha família. Então os meus filhos vão se perder. É uma noite para nós clamarmos ao Senhor por ajuda. Pedir a Ele ajuda, Senhor, guarda o meu coração. Porque então o meu coração vai se desviar. E eu vou pecar contra Ti. Senhor, guarda minha família de todo mal. É uma noite para você clamar ao Senhor, para você orar a Deus, para você vasculhar o teu coração, para você se arrepender dos teus pecados, para você ir até a Cristo para ser salvo. Eu não sei qual a tua condição, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu casamento, a tua família, os teus filhos, mas uma coisa eu sei, que se Deus não estiver conosco, nós estaremos perdidos eternamente. Por isso peça ajuda ao Senhor, pede ajuda a Deus, peça socorro ao Senhor nessa noite.